Boa noite. Que Deus seja conosco mais uma vez. Eu quero pedir oração por um nome que chegou agora há pouco até mim, que é um irmão nosso, Jorge Florencio. Ele precisa das nossas orações. E eu quero incluir também mais um nome de uma amiga que essa semana descobriu um câncer muito adiantado já. Ela tem 30 e poucos anos, acho que 36 anos. E é um câncer bem agressivo já, com metástase. Nós temos vivido cada vez mais dias mais desafiadores. Parece que basta respirar. Que Deus tenha piedade de nós, que nós nos lembremos de orar pelos nossos irmãos, e para não deixarmos para depois, eu oro com vocês aqui por estes dois nomes e outros mais que você lembre, pedindo as misericórdias de Deus. Pai, o Jorge, nosso amigo, nosso irmão, carece que o Senhor tenha compaixão e misericórdia do seu caso. Eu te peço pela Simone da mesma maneira. Ambos têm família, têm filhos, mas sobretudo Deus. Nós pedimos que em nome de Jesus Cristo, que a cura venha direto à alma, que haja paz, que haja confiança completa, que haja entrega, que haja esperança, e que, sendo para a tua honra e glória, que haja cura do corpo, que seja mais uma vez motivo de contarmos um milagre além. Seja feito a tua vontade na vida de cada um de nós aqui, mas em especial, Deus, eu te peço por estes dois nomes, dois irmãos e amigos, Jorge e Simone, por suas famílias, por seus parentes. Eu te peço a paz do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amados, fazia tempo que eu não vim aqui, né? Me mudei para Guararema, eu os abandonei. Não, brincadeira, eu só me mudei mesmo. Vamos abrir a palavra de Deus? Eu quero convidar a pensar, a partir da palavra de Deus, na carta de Paulo aos Filipenses. E eu logo vou dizer exatamente o porquê eu considero esse texto necessário para agora. Filipenses, capítulo 4, nós vamos encontrar uma carta de Paulo e vai imediatamente no capítulo 4 falar de duas pessoas. Uma delas poderia ser eu, a outra poderia ser você. Aqui nós vamos tratar ou ler que ele se refere a duas mulheres, poderia ser dois homens, poderia ser um homem e uma mulher, poderia ser qualquer um de nós. Deus, ajuda-nos a compreender a tua palavra. Verso 2. Paulo já vai direto ao assunto dizendo: eu peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. Peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Eu venho a esse tema, perdão, que é o tema proposto para essa noite, a partir daqui, porque a primeira coisa que eu preciso levar em consideração é que mesmo nós cristãos, nós temos divergências, e muitas divergências. Porque somos muito diferentes e nós viemos de histórias completamente diferentes. Carregamos marcas, feridas, cada um de nós com as suas. Nós temos feridas emocionais e por mais que muitos de nós já tenhamos feito uma caminhada boa na vida e aprendendo a lidar com as dificuldades e com estas tais feridas, só por sermos moradores de um mundo que foi implodido pela bomba atômica do pecado, todos nós por si só tomamos algum estilhaço disso que explodiu e faz a gente muitas vezes carregar pela vida um coração estilhaçado de dor. A psicologia vai dizer sobre a teoria das 5 feridas emocionais. Tem a ferida do abandono, a ferida da rejeição, a ferida da humilhação, da traição e da injustiça. Muitos de nós têm todas estas feridas.
Feliz quem tem uma delas e já está andando para ser curado. E quando nós somos feridos assim, nós vamos nos descobrir com muitas dificuldades para perdoarmos. Por isso eu venho a esse texto primeiro dizer que não é o fato de nós sermos cristãos ou deixarmos de ser cristãos que nós vamos negar que temos dificuldades entre nós. Que temos dificuldades uns com os outros em situações de maior embate, de maior questionamento, de maior dificuldade de gerenciar aquilo que é contraponto entre um e outro, aquilo que é divergente entre um e outro. Estamos bem por aqui? Há dificuldades entre nós, mesmo sendo cristãos. Nós ainda assim somos humanos. E neste mundo, como já disse, estilhaçados pela bomba atômica do pecado, nosso coração ainda estilhaçado, ferido, nem sempre é fácil, mas vai ser preciso que a gente reconheça que muitas vezes nós somos pessoas feridas, ferindo outros, sangrando sobre outros, e a gente precisa de socorro. Eu parto daqui para que vocês vejam que Paulo se refere a estas duas mulheres, Evódia e Sintique, como poderia se referir a qualquer um de nós. Mas Paulo, ele nem quer muito saber o que está acontecendo entre elas. Parece que Paulo não tem muito tempo para discutir ou para querer saber. E às vezes a gente vai precisar que alguém chegue para a gente e quase que num momento de nos dar um choque de realidade, dizer, você precisa resolver. Não, mas a minha dor, e porque o outro falou, porque o outro disse, porque foi assim, foi daquele outro jeito. Vai chegar uma hora que a gente vai precisar tomar um sacode na vida e entender que a gente precisa resolver. Por um simples fato, alguma coisa muito simples de se entender. E Paulo já diz aqui na sua palavra. Nós já vamos nos adiantar até lá outra vez. Mas veja, nem sempre vai ser fácil que a gente, por exemplo, no momento de embate, no momento de dificuldade, a gente já de pronto esteja aberto para perdoar. Nem sempre nós estamos prontos para perdoar. E por que não? Eu disse agora. É que somos pessoas feridas, e pessoas feridas ferem outras, e muitas vezes, por feridas abertas, vai ter dificuldade de perdoar. Vai ter dificuldade de conviver. Vai ter dificuldade de estar com quem feriu, porque fica o trauma, fica a dor, fica marcado e aquilo machucando. Você prefere não estar, não ver, não falar, sai daqui, eu não tenho como lidar com isso. E cada um vai para o seu canto. E eu tenho certeza que se nós fôssemos ouvir uns aos outros aqui, de verdade, e falando verdade de alma, sem ter o que esconder, todos nós, de alguma maneira, diríamos que tem alguém de quem nós nos desviamos ou estamos desviados para não nos encontrar. Porque nos feriram, ou porque nós os ferimos. E até agora, feridos para cada lado. Ninguém ainda se deu conta de dar o primeiro passo. Porque para dar o primeiro passo... Tem um outro bichinho chamado orgulho, que sobre esse... eu deixo aqui para a gente tratar. Nós vamos precisar de ajuda. Paulo disse assim, Clemente, ajude, auxilie a essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Às vezes a gente precisa de ajuda. Às vezes vai ser uma terapia, vai, mas não tem terapia para todo mundo, não tem terapeuta para todo mundo. É caro, às vezes não é fácil encontrar. Às vezes não dá. Pode dar aqui no Jardim América, mas em todos os lugares não dá. Mas nós temos aqui o Evangelho, nós temos Jesus Cristo. E Paulo dizendo assim, fulano, cicrano, Clemente e outros amigos, ajudem. Você precisa de ajuda? Será que nós vamos ser humildes para dizer se nós precisamos de ajuda e pedirmos ajuda? Será que nós vamos aceitar a ajuda de alguém? Sabia que tem gente que não aceita ser ajudado? Sabia que tem gente que diz, não quero. Me deixa. E esses são os que vão mais sofrer, porque mais tempo vão passar sangrando, vão passar feridos. E daí vem as outras demandas emocionais. Vem a ansiedade cavando um peito, vem a depressão quebrando os ossos, vem a tristeza, vem a morte pouco a pouco.
Porque feridas abertas profundamente ao longo do tempo mata. E tem gente morrendo, não aceita ajuda, não se permite ser ajudado. Feridos, machucados, e machucados perecerão. Carregando feridas, vejam comigo, se eu tenho uma dificuldade hoje, eu me nego a me abrir para o perdão, possivelmente lá nos meus primeiros anos, quando eu ainda estava me entendendo de gente, alguém me machucou tão profundamente, pode ter sido pai, pode ter sido mãe, é muito comum que seja, os nossos primeiros cuidadores, talvez foi um abandono, chorando no berço, ninguém deu atenção. Pode ter sido alguém que tinha pai e mãe em casa, mas ninguém estava nem aí, se estava com dor de barriga, dor de dente, com o medo do trovão. Ferido, desde pequenininho, abandonado. Pode ter sido um pai e uma mãe que humilhava, dizia, você não vai dar para nada, você não vai dar para ninguém, sai daqui, eu não gosto de você. A minha mãe é uma história de quando menina, tinha 6, 7 anos de idade. Ela disse, eu lembro muito bem de a minha mãe dizendo, eu não gosto de você. E eu sei quantas feridas emocionais a minha mãe tem. E eu sei que ela é destas que se nega a ser ajudada, eu sei. Eu não sei qual é a ferida que você se identifica com ela. Mas foi uma criança que talvez tenha sido traída, contou um segredo, correu para falar com sua mãe e disse, mãe, alguém abusou de mim, alguém passou a mão em mim. Mãe, pai. E disseram, menina, cala a boca, você não sabe de nada. Cala a boca. Shhh. Quando ela confiou contar um segredo, dizendo, mãe, não conta para ninguém, não fala para ninguém. Você foi lá e contou, você traiu a confiança do filho. Ou você foi traído pelo seu pai ou pela sua mãe, por alguém da sua confiança, e você ali, naquele momento, não percebeu, era só uma criança, um menino, uma menina, mas abriu-se uma ferida de traição. Outra que foi humilhada, é uma criança que chegou na escola, quem sabe só tinha um chinelinho velho, um sapatinho, e eu tenho uma amiga, ela hoje é doutora em psicologia, e ela diz, Darleide, eu tenho uma coleção de sapatos. E eu disse, por que essa raiva toda, criatura? Que tanto sapato, com 2 pezinhos, 35? Ela disse que um dia foi num casamento e ela chegou bem de fininho. Naquele dia ela estava usando havaianas. Era velhinha, uma havaianinha, nem sei, talvez daquelas pretinhas, não sei se alguém lembra, que tinha uma que era concorrente da havaiana, não era havaiana. E ela chegou e colocou os pezinhos para debaixo do banco, bem escondidinho, para ninguém ver. Os amiguinhos olharam e disseram, ela não tem sapato. Hoje ela é doutora em psicologia e a ferida da humilhação está aberta até hoje. Ela diz, mas Darleide, eu estou curando, eu estou comprando menos. Estou comprando menos. Feridinhas que se abrem lá e ao longo da vida, se a gente não percebe, se a gente não se dá conta, elas estão lá. Pensa. E se ela se sente na situação que se sente, a ferida da humilhação, a outra do abandono, a outra da traição, a outra ferida da rejeição. Você chega num grupinho e ninguém dá bola para você. Ninguém fala com você, dá as costas. E você era uma criança, você não entendia porque era rejeitado. Aquela ferida fica aberta. Agora você é adulto, você chega na igreja, as pessoas não se aproximam tanto de você dizendo, oi, como vai? E aí, do jeito que te olham, se ninguém te abraça, se ninguém te acolhe, o que você logo se sente? Rejeitado. E se sente rejeitado? Bate aonde? Em qual ferida? Na ferida da rejeição lá de trás, que te carrega até aqui. E você se fecha e fica ainda mais magoado, mais ferido. E o que você vai dizer? Essa igreja não gosta de mim. Ninguém na igreja gosta de mim. E se alguém não te ouviu, e se alguém não deu muita atenção à opinião sua, e se alguém te causou alguma tristeza, outra, te magoou, é verdade. Falou alto, foi grosseiro, não te deu bom dia, alguma coisa que o valha, você pode pensar aí qualquer coisa. Até mesmo traiu sua confiança. Ah, como vai ser mais difícil de você perdoar. Vai ser muito difícil. Porque vai bater lá naquela criancinha ferida, lá naquela menininha abandonada, rejeitada, e que você reage, às vezes, quietinha, sumindo
Não falo com ninguém, não conto para ninguém e guardo essa ferida. Eu posso reagir batendo de frente, gritando, brigando, dizendo assim, olha aqui, eu não levo desaforo para casa. Olha aqui, estou nem aí para ninguém. E se te faz mal, como você perdoa? Ferido como você é, como é que você perdoa? Eu vou deixar aqui esse texto, eu vou lembrar a você que a proposta do estudo de hoje está lá em Mateus 18 e vai contar aquela história conhecidíssima da parábola do perdão. A parábola dos 70 vezes 7. Quando o judeu era ensinado que bastava perdoar 3 vezes. Eu queria ter vivido naqueles dias para ter a liberdade de perdoar só 3. Mas quando Pedro fala com Jesus, você sabe que ele inflaciona um pouquinho para dizer, Jesus, eu estou entendendo que o Senhor é melhor que os homens da roupa longa, dos negócios, né, dos sacerdotes. O Senhor deve achar legal que eu lhe diga que se perdoa 7 vezes. E aí Jesus diz, não, Pedro, é 70 vezes 7. Se fosse lá no Ceará, eu acho que ele diria, Kuma? Né? Oi? 70 vezes 7. Se tiver alguém aqui que não gosta de mim, eu acho que tu não me perdoa nem uma vez. Quanto mais 70, se eu te fizer raiva 70 vezes, hein? Mas se você já me perdoou 7, eu já te agradeço muitíssimo. Bom para você. Ele se achou o máximo, né? Jesus diz 70 vezes 7. Mas aí é onde está. Como é que eu perdoo tanto? Como é que eu libero tanto perdão? Se eu não fui curada ainda pelo perdão de Cristo? Como é que eu tenho um amor que se desata em perdão se eu não me sinto perdoada verdadeiramente em Cristo? Ou se de fato não é nenhuma questão de sentir, é se eu verdadeiramente não creio que há perdão para mim. A quem muito foi perdoado, muito ama. A gente ama pouco, porque a gente se acostumou com a ideia de perdão ou em outra medida. Não acredita que tem perdão para você. Outro que pode sentir aquela especial exclusividade que muitos judeus sentiam, que eu sou, então eu me basto. Perdoado estou, perdoado sou, santo sou. Não tenho que dividir daquilo que recebo de Deus. E ainda interessante que se nós bem soubermos, quando nós oramos o Pai Nosso, dizendo Pai Nosso que estás nos céus, santificado, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Assim como eu também aprendi na palavra que há que se considerar que não é o ter que perdoar, é o como perdoar. E o como perdoar é a semelhança do perdão do Senhor. E o perdão do Senhor não é pela metade, não é deixando, quem sabe, um resquício de, estou de olho em você. Parece que o amor de Deus, pelo que me contaram, pelo que parece na cruz, a impressão que se dá, não sei se eu estou enganada, mas parece que quando Jesus perdoa, está perdoado, perdoado está, sim ou não? É verdade ou não é verdade? Que a cruz escancara o perdão e não deixou nenhum restinho de dúvida. Perdoado está, consumado está, livres e serás. Livre. É perdão por inteiro, é cortina que se rasga do alto a baixo, já não tem mais barreiras, já não tem mais nada que me impeça, estou livre, livre, e então eu tenho acesso a graça me acessa e a graça me molda ao ponto de ir na mais profunda ferida da minha alma e me cura tanto, tanto, que aquele que outrora era ferido e feria outros, agora recebe cura, o bálsamo de Gileade. Eu nessa noite quero crer que em nome de Jesus Cristo nós estamos aqui para sermos curados.
Antes de sairmos por ali, eu tenho obrigação de perdoar, eu preciso antes saber que é verdade, somos obrigados. Sim, somos obrigados e não tem conversa. Assim como perdoaste, será perdoado. Como o homem que foi perdoado de uma grande dívida, e ele, ao encontrar o que lhe devia, ele não perdoou e o mandou encarcerado. Do jeito que ele deveria, que ele recebeu perdão, ele deveria ter perdoado. Que ferida será que havia naquele homem? Que ferida havia naquele homem que nem mesmo o perdão que ele recebera fora remédio suficiente para curá-lo? O que faltou àquele homem de entender que havia sido dado a ele o remédio, a cura, a liberdade? O que foi que não permitiu que ele fosse assim, tocado por aquilo que recebia? Uma alta dívida estava perdoada. Um outro miserável carecia da sua misericórdia e dele não recebeu. Prova é de que doente era e doente ainda estava. Não deu o que recebeu. Portanto, perderia o que perdeu. E o que perdeu? Eu volto com você aqui, na última frase do verso 3. Clemente e os demais cooperadores meus, ajudem a essas mulheres. Clemente e os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Cujos nomes se encontram no livro da vida. E aqui é que tem sido a medida da minha ponderação. A medida da minha luta e da minha batalha também. Eu preciso resolver coisas urgentes na vida por um único motivo. Não é nem medo de ir para o inferno. É medo de eu não ser suficientemente agradecida, tocada, curada, lavada por uma verdade que está acima de qualquer outra experiência. Não é por nada não. Mas quem tem o livro, o nome no livro da vida, não deveria querer guerra com ninguém. Ele diz, vem de novo comigo, que eu acho que você pode até ter dispersado o seu pensamento. Eu peço a você, João, eu peço a você, Maria, eu peço a você, José, eu peço a você, Ana, que no Senhor façam as pazes, que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar, resolvam essa intriga. Eu peço também a você, e aí você põe seu nome. Eu peço também a você, Darleide. Eu peço a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie a estes meus irmãos, pois juntos se esforçaram em pregar o Evangelho, e cujos nomes, os nomes de vocês, os nomes dos que são recebedores da graça, recebedores da mensagem do Evangelho, recebedores do conhecimento, do poder e piedade dos céus, que vocês saibam, o nome de vocês está escrito no livro da vida. É como Paulo dizendo assim, perdoem-se, porque vocês são cristãos, perdoem-se porque vocês são irmãos, perdoem-se porque vocês estão na mesma missão, perdoem-se porque vocês são companheiros de jornada, perdoem-se, sobretudo, porque o nome de vocês encontra-se no livro da vida. Quem tem o nome escrito no livro da vida não quer guerra com ninguém. Se estamos em guerra com alguém, nós estamos esquecidos, sim, de que nosso nome está escrito no livro da vida. E não adianta saber quantas vezes perdoar, se nós não formos levados a considerar que tudo em nome de um bem maior, o nosso nome está ou não está escrito no livro da vida. Quem poderá fazer com que meu nome seja riscado do livro da vida?
uma intriguinha com alguém, uma briguinha com alguém, um disse-me-disse da colar, ou algo que pareça grande demais, uma traição, uma injustiça, uma humilhação, uma discórdia do tamanho que for, vai me tirar de ter o meu nome escrito no livro da vida. Vai me tirar. Paulo vai dizer, não façam isso. Façam as pazes, o nome de vocês está escrito no livro da vida. Alegrem-se no Senhor, outra vez eu digo alegrem-se. Alegrem-se, ele continua dizendo alegrem-se, perto está o Senhor. E aqui bate forte o povo que está esperando a volta de Jesus Cristo e que vive dizendo que Jesus Cristo breve virá. Eu vejo jornais, eu vejo as notícias, Jesus Cristo está perto de voltar, amém? Então, se Jesus está tão perto de voltar, perto está o Senhor. Então, apresse-se, alegre-se. Mas, sobretudo, se dê conta de que seu nome está escrito no livro da vida. E quando Jesus Cristo voltar, ele vem buscar aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. E será que uma intriga, uma briga, uma queixa, uma desavença vai nos tirar de lá? Pelo que a palavra me diz, me parece que sim. Pelo que Jesus Cristo disse, me parece que sim. Porque parece, eu ouvi dizer, que se nós não perdoarmos, não teremos nossos pecados perdoados. Parece que é isso que Jesus Cristo disse. Parece que é isso. E agora o que a gente faz? A gente precisa recorrer ao Senhor, que Ele venha com suas misericórdias, nos trazer o Espírito dEle produz em nosso coração frutos do Espírito. Porque se nós continuarmos feridos e ferindo outros, se nós continuarmos machucados, machucaremos outros. Se as nossas feridas permanecerem abertas, elas se tornam cada vez mais profundas. Mas o que nós podemos fazer? Eu só chego a uma conclusão. Mesmo sabendo que meu nome que está escrito no livro da vida, e eu preciso perdoar, para isso eu preciso do Espírito. Não tem jeito. Eu não consigo curar minha ferida sozinha. Eu não consigo perdoar de mim mesma. Eu não consigo amar de mim. Eu não consigo. E muitas vezes eu olho para Deus lá de cima, eu penso que estou vendo. Eu digo, Senhor, como é que eu faço? Eu ponho a mão aqui dentro e arrasto? Eu ponho aqui a mão, eu lavo, como é que eu faço? E ele sendo quem é, ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E aí eu digo, como é que eu aprendo? Ele disse, matricula na minha escola, senta comigo, fica comigo e eu vou te ensinar. Então eu chego à conclusão, e eu sei que a conclusão de vocês também, é andar com Cristo, estar com Cristo e todo dia dizer, Senhor, ensina-me a amar. É todo dia e toda hora, confessando a impotência que temos, a fraqueza que somos, a carne que é, e dizer, Deus, me ajuda a perdoar. Ele vai ajudar. Ele vai efetuar o querer e o realizar. Eu quero, Ele vai querer. Eu espero, Ele vai realizar. Essa obra vai se completar. Deus está curando as nossas feridas. Nós estamos aqui nessa noite buscando cura para as nossas feridas. Nós estamos a cada vez que vemos a palavra e a presença de Deus dizer, Senhor, me cura, para eu levar cura a outros. Senhor, me perdoa, Senhor, me ajuda. Eu preciso levar o Senhor a outros. Eu preciso levar a tua mensagem. Eu preciso levar o evangelho. E eu não posso viver apegada a algum ódio, algum ressentimento. Eu não posso, Senhor, porque nesse lugar onde eu estou, muitas vezes Satanás se aproveita e faz com que eu ainda vá lá embaixo, no fundo do poço, me sentindo culpada, me sentindo infeliz, doente. Vem me salvar. E se tinha um miserável gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por quê? Que o Jesus que salvou aquele cego miserável não salva a mim e a você. Se ele é o mesmo ontem, hoje, sempre será. Eu não sei como é que ele faz. Eu só sei que eu vivo cantarolando.
A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. E eu tenho aprendido que uma maneira de sentir a cura de Deus é ter paz. Ter paz. Ter paz de que Ele fará infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos esperado. Quanto mais daquilo que Ele pede que o façamos e nós somos impotentes, Ele fará. Ele fará. Eu acredito que tem salvação para cada um de nós. Tem cura para cada um de nós. Eu acredito que o nosso nome não foi riscado do livro da vida, mas que o Espírito Santo está nos chamando para que nós tenhamos todo o tempo, em todo momento, a convicção da nossa necessidade de sermos visitados pelo Espírito Santo enquanto há tempo. Eu não creio, eu não me permito crer que nesse lugar, nessa noite, veio aqui alguém perdido, que já não tenha mais seu nome, porque dali foi riscado. Eu acredito na misericórdia de Jesus Cristo, que ainda está ativa, a porta da graça está aberta. Ainda há tempo de hoje eu dizer: Senhor, tenha compaixão de mim. Eu não consigo perdoar 70 vezes 7. Eu não sei perdoar esses 490. Eu não tenho condições, eu não tenho estrutura, eu não tenho espírito, eu não tenho essa cura em mim. Eu só tenho fé. Eu só tenho fé que o Senhor pode fazer o que ninguém pode fazer por mim ou em teu lugar. Não tem terapia, não tem terapeuta, não tem remédio, não tem ninguém que possa ir naquele cantinho da alma onde fica uma ferida. Muitas vezes não é nem só sangrando, já está infeccionando a tua alma, aquele cantinho que o terapeuta não vai chegar lá. Que o remedinho para a tua ansiedade, para a tua angústia, a tua depressão, não vai alcançar. É Jesus. Eu acredito em Jesus. Aquele que começou a boa obra vai terminar. Vai terminar. Amém. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Amém? A gente podia ter ensaiado, não era? Ia ficar bonito. Meus amados, aproveite esse tempo da palavra. Creia no milagre. O milagre do perdão. O milagre da cura. Dessa ferida que te segura, que te impede muitas vezes de usufruir de paz, de perdão, de deixar o outro seguir, de deixar partir e você partir também em paz. E se encontrar um abraço, se encontrar estamos juntos, o céu é o nosso destino. Aproveita, fecha os seus olhos. E o que você quer dizer a Deus sobre isso? Fala. Ora aí do teu cantinho, vai. Diz você: Deus, me ajuda. Me ajuda. Me ajuda a perdoar. Confessa o teu pecado a Deus também. Vai, pede perdão para Ele. Pai, perdoa os nossos pecados como nós temos perdoado. Ora por alguém que você sabe que tem uma dificuldade imensa de perdoar. Deve ser alguém muito ferido. Não é uma pessoa má. Ai, que pessoa horrível. É uma pessoa
que tem lutas. Tem misericórdia. Deus, em nome de Jesus, faz um milagre. Faz aquilo que só o Senhor sabe fazer. Vai no fundo da alma, onde tem qualquer ferida aberta, e cura. Seja ela qual for. Alguém que se sente rejeitado, revoltado. Alguém que se sente humilhado, injustiçado, rejeitado, ofendido, magoado. Tem piedade. Não nos faça sair desse lugar sem que o Senhor nos visite com a tua misericórdia. Não nos deixe sair daqui sem termos confiança na tua cura, sem termos confiança na tua misericórdia. Nós sabemos que devemos perdoar, mas o Senhor sabe que nós somos pó. Muitas vezes duros, endurecidos pelo pecado, pelas lembranças tristes, pelos traumas. Vem nos curar. Vem nos curar. Em nome de Jesus, vem curar o teu povo. O Senhor escutou a oração dela? O Senhor escutou a oração dele? Responde, Pai, ao coraçãozinho de cada um de nós aqui. Por favor. Pai nosso que está nos céus, fica conosco aqui nesse lugar e nos leva para casa, na tua paz, na companhia dos teus santos anjos. Deixa o teu Santo Espírito se movendo em nós aqui e por onde andarmos. Dá-nos uma noite de paz, sob a tua graça e perdão, curados, tocados, para perdoarmos outros, para abençoarmos outros, para testemunharmos a outros do Senhor e do teu perdão. Assim como o Senhor nos perdoou, ajuda-nos a perdoar também. Isso não é de nós, tem que ser o Senhor, tem que ser o Senhor. E aqui nós nos entregamos, faze em nós o teu querer. Em nome de Jesus, amém.